Bom, então é, vamos para a quarta parte do nosso passo a passo, né, para deixar o meu objeto remoto disponível. E a gente já declarou a interface remota, a gente já implementou o nosso objeto remoto, a gente já registrou o nosso objeto remoto, pelo menos a gente já escreveu o código que registra o nosso objeto remoto na RMRegistry, né? O serviço não está no ar, RMRegistry, né? Joia. E joia. Então agora a gente vai fazer o que? A gente vai configurar o codebase do nosso objeto remoto. É um processo que é uma etapa muito importante e tem que ser feita cuidadosamente, né? A gente tem que entender exatamente o que a gente está fazendo para que isso funcione corretamente. Bom, então o que é o Codebase, né? Então o Codebase ele vai dizer, ele vai ser uma informação também que vai ficar na minha referência remota, na referência remota que eu vou registrar, que vai dizer em qual local clientes e também o meu RM Registry vão poder baixar o código referente à implementação do meu servidor, por exemplo, os proxies ou as classes adicionais que são necessárias para acessar o meu serviço remoto. Ok? Bom, eu não vou fazer uma discussão aqui sobre a necessidade do Codebase, mas eu recomendo fortemente que quem ainda tiver dúvidas sobre o Codebase, como é que funciona e tudo mais, por que eu preciso do Codebase, eu recomendo que vocês entrem no Moodle, olhem a descrição do laboratório 7, que é um laboratório, laboratório 8, né, sobre o registro remoto e carregamento dinâmico e remoto de classes, que tem um texto que discute a importância do Codebase, por que a gente precisa do Codebase, tá? E como é que o Codebase atua dinamicamente para que um cliente consiga invocar um meu servidor remoto. Bom, não vou voltar a explicar isso aqui, tá? Vou explicar só questões operacionais necessárias para fazer o meu serviço ficar no ar. Bom, então o que eu tenho aqui, né? Eu preciso definir um local, um local onde as classes
serão carregadas dinamicamente as classes necessárias para acessar meu serviço remoto. Bom, não é adequado que seja um diretório, né? Embora isso seja possível. Que se eu colocar essas classes no diretório, como é que os meus clientes que estão rodando numa outra máquina vão conseguir acessar aquelas classes? Então, o que é adequado é eu definir um servidor com o qual os meus clientes baixarão essas classes, carregarão dinamicamente essas classes. O Codebase ele espera que a gente indique uma URL onde aquelas classes serão baixadas. Então, com qualquer URL, a gente vai indicar o protocolo com o qual vai ser utilizado para baixar as classes, o endereço IP do servidor onde estão as classes remotas, Bom, então tem aqui o endereço IP, o endereço IP do servidor e tem do meu Codebase, do servidor de Codebase, e eventualmente eu posso colocar ainda um caminho onde aquelas classes serão encontradas. Tá? Posso dizer também a porta, né? Onde vai estar meu servidor de Codebase. Né? Então é interessante como é que é importante a gente saber como é que isso vai ser interpretado. Como é que isso vai ser interpretado pelos meus clientes. Então, se eu tenho aqui uma URL http //192.168.714 meu servidor, então quer dizer que o servidor de Codebase vai ser um servidor HTTP, um servidor web, né? Ele tem que estar na máquina 92.168.714, ok? E todas as classes do meu servidor, para serem baixadas, elas serão concatenadas a partir do caminho completo definido aqui. Ó. E o caminho completo que eu coloquei aqui na URL é o meu servidor. Então, por exemplo, se um cliente precisar da classe br.ufg.sd.aluno e o Codebase foi exatamente esse aqui, então o meu sistema de RMI vai tentar baixar dinamicamente as classes no seguinte caminho. O Codebase, que termina aqui, barra br, barra ufg, barra sd, barra aluno.class, que é o nome
o nome do arquivo que representa a implementação, o bytecode da classe aluno. Ok? Então, o seu codebase tem que ser adequadamente configurado de maneira que, para carregar as classes que forem necessárias, o seu servidor ele vai responder de acordo com aquilo que o meu cliente precisa. Tá? Bom, então vamos setar um codebase aqui para o meu sistema. Então eu vou fazer o seguinte. Bom, primeiro eu preciso de um servidor web, né, para fazer isso. Ou eu vou utilizar um servidor web. Nesse meu laboratório tem uma classe, uma implementação de um servidor web muito simples que eu posso utilizar. Eu recomendo que se utilize com um servidor de codebase que é esse arquivo aqui, ó, classserver.java. Então vou baixar aqui do Moodle essa implementação. E vou utilizar esse servidor. Aqui deu timeout aqui na minha conexão, né? Mas tá. Joia. Então eu vou baixar aquela classe, vamos lá de novo. Joia, vou salvar esse arquivo. Bom, o servidor foi salvo. Joia. Então agora eu vou iniciar meu servidor de codebase. Tá? Bom, então vou fazer o seguinte. Bom, primeiro eu preciso saber onde é que estão as classes, né? As classes geradas pela minha implementação. Então, deixa eu olhar aqui o meu... Deixa eu aproveitar o caminho do meu próprio projeto. Deixa eu procurar onde é que estão essas classes aqui. Ó. Então, deixa eu ver onde é que está esse meu projeto Java aqui. Esse meu projeto Java está no caminho /home /aluno para workspace /banco remoto. Então já é isso que eu precisava saber. Então vou lá naquele diretório cd workspace cd banco remoto. Joia. Então aqui como padrão das implementações de projetos
Eclipse, as classes elas ficam armazenadas no diretório bin. Então, vamos no diretório bin. Então, aqui que estão as classes. Ó. Então, se eu for... Então, por exemplo, a classe servidor banco, que na verdade é a classe br.fg.inf.sd servidor banco, ela está no seguinte caminho. br barra ufg br barra ufg barra inf barra sd barra banco remoto.class. Então tá lá, essa classe tá lá. Então, justamente esse é o local ideal da onde eu espero servir as minhas classes. Ok? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquele servidor web que eu baixei e vou colocar nesse diretório aqui, tá? Não é necessário fazer exatamente assim, mas é isso que eu vou fazer. Então, tá aqui, classe certa. Tá? Então, se vocês derem uma olhadinha no laboratório, vocês vão ver como é que funciona, como é que eu rodo esse servidor web. Então, ele é um programa, ele é um arquivo já executável, então quer dizer que eu posso executar a classe principal que está embutida nesse já, simplesmente na linha de comando chamando java-jar, e aí eu vou passar aqui a porta onde eu quero que meu servidor sirva as classes, e depois o diretório a partir da qual ele vai procurar as classes a serem servidas. Então, no meu caso, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui Java, traço Java, para rodar meu servidor. Tá? O jar, que é o arquivo onde tem a implementação do servidor. Em qual porta? Então, deixa eu colocar 8989. Okay. E o diretório, bom, eu quero que ele sirva a partir do diretório atual. A partir do diretório atual estão as classes. Então, beleza, meu servidor está rodando. Meu servidor web que vai servir meu code base. Agora eu preciso configurar corretamente esse code base, né?
Então, ó, é, então só para vocês verem que esse servidor web está funcionando corretamente, eu vou acessar aqui o localhost 2.8989, né? Então, se eu quiser a classe banco remoto.class, banco servidor banco.class, então eu teria que complementar essa URL com o seguinte caminho: br barra ufg barra inf barra sd barra servidor banco ponto class. Joia, tá aqui, ó, show, e tá, e respondeu aqui, ó, agora eu posso baixar. Então é isso que o sistema de RMI vai fazer dinamicamente para baixar as classes remotas do meu serviço. Então, joia. Então, para esse caso, o meu o meu codebase vai ser esse aqui, ó. Não localhost, né? Eu vou colocar o endereço IP dessa máquina, mas vai ser http localhost 2.8989. Beleza. Então deixa eu guardar essa informação aqui dentro do meu, dentro da minha classe servidor banco, tá? Joia. Bom, então como é que eu seto, eu configuro o meu servidor de codebase? De uma maneira similar como eu fiz com o meu... Cadê? Isso. De uma maneira similar com o que eu fiz com o meu... com o endereço IP dos meus objetos remotos. Então, eu também vou ter que... Eu vou ter que setar uma variável no ambiente de Java, só que dessa vez chamada java.rmi.server.codebase, e vou ter que passar essa respectiva URL que vai ser utilizada como codebase. Então é isso que eu vou fazer aqui. Então eu vou copiar e colar aqui esse mesmo código onde você tem a variável que define o endereço IP no servidor, tá? Só que a propriedade vai ser, vou voltar lá na apresentação, né? Java RMI server.codebase. Então Java RMI server.codebase joia, e a URL vai ser essa aqui, ó. Vai ser http
pontos barra barra. E o endereço IP é o mesmo, né? Porque o endereço IP, onde vai ficar o meu servidor de Codebase, nesse caso em particular, é a mesma máquina onde está minha máquina, onde está o meu objeto remoto. 2.8989. Pronto. Então, esse é o meu servidor de Codebase. Basta fazer isso. Ok? Então, no momento, meu servidor de Codebase está configurado no meu código. E o meu servidor de Codebase também está rodando. Está rodando aqui. Já? Então, agora eu posso passar para o próximo passo, que vai ser um passo bem rápido. Então, eu já vou fazer nesse próprio vídeo, que é o seguinte: inicializar o serviço de RMI. Então, inicializar o serviço de RMI, se você fez tudo corretamente, sobretudo com o Codebase, ele é trivial. Basta você digitar rm registro na linha de comando que o meu serviço já vai estar funcionando corretamente. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. O RM Registry é um programa que vem na distribuição do Java. Então, deixa eu abrir um novo terminal aqui. Ó. Eu vou rodar o RM Registry. RMI Registry. Pronto. Então já é. Então o que pode acontecer de errado agora? Né? Já é. Então, o que pode acontecer de errado? Eu posso configurar incorretamente o Codebase. Então, se eu configurar incorretamente o Codebase, ou se o servidor Codebase não estiver no ar, então vai dar um problema durante a execução dos meus clientes. Tá? Eu posso usar incorretamente o bind ou o rebind na hora de registrar meu objeto, ou então eu passar um endereço IP incorreto da estação para o RM Registry. Então isso vai acarretar um problema em termos de execução. Bom, eu posso ter o acesso ao RM Registry, ou mesmo para os meus objetos remotos bloqueados pelo firewall. Tá? Não é o caso, não é o caso aqui. Joia? E o diretório do RM Registry, que é onde está instalado o programa RM Registry, pode não estar no path do meu sistema operacional. Então, o que vai acontecer se não estiver no path? Você não vai conseguir rodar diretamente o RM Registry como eu rodei aqui. Você vai
ter que entrar no diretório onde está instalado o Java, no diretório bin, e rodar a partir dali o RM Registry. Tá, mas esse é um mero detalhe. Então aqui eu terminei esse passo, o próximo passo vai ser criar o meu cliente, que vai ser basicamente, vai ser bem fácil agora para construir o meu cliente. O que a gente vai fazer no nosso próximo vídeo?